Olá, então seja muito bem-vindo a esse encontro que nós estamos fazendo sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Uma reflexão ampliada que nós estamos fazendo a respeito de Gálatas 5. E nós estamos fazendo assim uma longa introdução para que você possa entender com mais clareza os fundamentos dessa abordagem. Então, nós estávamos falando a respeito do homem segundo o espírito, o anthropos pneumatikos, que significa o homem espiritual, o homem que vive segundo o espírito. Em primeiro lugar, precisa a gente ter claro uma coisa. O homem segundo o espírito, ou seja, a pessoa humana que vive conduzida pelo Espírito de Deus, não é um legalista. Os fariseus eram muito legalistas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, denunciou todo aquele legalismo daquelas pessoas. E o que é o legalismo? É a lei pela lei. Aquela observância fria, aquela observância na letra, no rigor da lei, mas não segundo o espírito, segundo a sua profundidade, sob a condução de Deus. Então, isto é de grande importância na avaliação de um verdadeiro conceito de uma ética cristã. Ou seja, o homem, segundo o Espírito, vive uma ética que não é legalista. Na ética social, as leis são um meio para estabelecer e reforçar padrões de comportamento. Para a gente viver em sociedade, nós precisamos compartilhar certos comportamentos que são razoáveis, são necessários, que devem ser obedecidos. Então, as regras são estabelecidas para que nós tenhamos condições de conviver em sociedade. Imagine só uma pessoa que chegasse aqui matando todo mundo. Como é que a gente vai viver em sociedade desse jeito? Uma pessoa que mente, engana, inventa muita história. Como é que dá para conviver com uma pessoa dessa? Uma pessoa que chega lá e vai querer roubar o banco. Porque ela gosta de roubar o banco. Sei lá, tem tanto dinheiro, E dinheiro é tão bom, sei lá. Ela pode pensar assim. Quer dizer, não dá para viver desse jeito. Então, a sociedade ela estabelece padrões de comportamento. Reforça esses padrões de comportamento para que as pessoas possam seguir uma ética social e assim nós consigamos viver em sociedade. Todavia, uma ética legalista tem sérias limitações. E que limitações são elas? Por quê? Porque muitas vezes ela corre o risco de tratar só de atos, mas não consegue captar as razões e as intenções das pessoas que praticam esses atos. É um pouco esse é o grande problema da limitação da ética legalista. Por isso que uma abordagem legalista, ou seja, a lei pela lei, da ética, não pode encontrar lugar na graça. E o que é a graça? A graça é a ação de Deus em nós. É a ação do Espírito de Deus em nós. É Deus que vem em nosso auxílio, nos conduz, nos suscita em nós o desejo do bem, mas para viver em profundidade, de uma maneira enraizada em Cristo, o projeto do Evangelho. E o Evangelho exigia uma abordagem moral diferente da abordagem exigida pelo código escrito. Ora, basta dar uma olhadinha no capítulo 5 de Mateus. Jesus diz que não basta não matar, é preciso tomar cuidado de não alimentar ódio do irmão. Aquele que chamar o seu irmão de patife, de louco, não sei de quê, ele ali vai receber a condenação. Por quê? Porque você começa a matar o seu irmão dentro do seu coração. Aquele que cometer adultério com uma pessoa do seu coração. Ou seja, o adultério já começa nos pensamentos. Já começa dentro do interior, dos desejos que são alimentados. Jesus disse, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Ou seja, fale a verdade. Não seja uma pessoa mentirosa. Tudo isso brota de dentro do coração e o Espírito e a graça vai agir a partir das raízes do coração. Vai
permear as motivações. A pessoa é muito virtuosa, digamos assim, faz um bem grande, é uma pessoa que vive assim, uma retidão sexual muito grande, né? É uma pessoa assim, muito despojada dos bens materiais, é uma pessoa que é um verdadeiro apóstolo, né? Se dedica à pastoral, à evangelização, faz um mundo de bem. Mas se por detrás de tudo isso, as motivações, tem muito egoísmo, tem muito orgulho, tem muita vaidade, tudo isso se perde. Não adianta apenas fazer o bem, é preciso que as motivações sejam autênticas. Imagine só, a pessoa vai tacar sal dentro do café. Como é que vai tomar um café desse? Pois é, uma motivação errada pode estragar as virtudes, né? Uma pessoa que está preparando o almoço, aí taca doce, taca açúcar lá no arroz, no feijão, na carne. Estragou o almoço. Por quê? Porque está usando o tempero errado. O tempero é como se fosse a motivação é como se fosse o tempero errado, ele estraga tudo. Então, não se deve omitir a dimensão comunitária da ética. Essa história de o importante é que eu seja uma pessoa honesta, importante é que eu seja uma pessoa boa e fica assim muito pensando em mim mesmo, cuidado. Aqui pode estar camuflado um egoísmo muito grande. Presta atenção que a ética ela tem uma dimensão comunitária, tem uma repercussão comunitária. A pessoa não pode tentar de viver o evangelho só pensando em si. A comunhão eclesial ela é importante. A comunhão em fazer o bem a todos também é importante. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E veja bem uma coisa, na dimensão do corpo de Cristo, todo o corpo é afetado pelo bem ou pelo mal que eu faça. Por mais que seja assim um bem ou um mal muito secreto, muito que passa muito despercebido. Não tem como a gente deixar de afetar para o bem ou para o mal o corpo místico de Cristo com as nossas escolhas. Por isso que é preciso fazer as escolhas certas. Por isso que essa questão ética, ela é importante. Aí aqui a gente poderia fazer assim uma síntese bem interessante, né? O que é a ética legal? Legal não é porque ela é legal, assim, no sentido da gíria, não. Legal no sentido segundo a lei. Quando é que a ética, ou seja, a ethos, o comportamento, o quadro de comportamentos compartilhados, né? O que é certo para a gente fazer? Uma coisa é a ética legal, ou seja, segundo a lei, ou seja, se segue as leis, se segue as regras, de modo a levar à condenação seus transgressores. Não foi assim que aconteceu com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Que foi que Jesus disse lá para as pessoas, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. A motivação daqueles homens que estavam condenando aquela mulher não era obedecer à lei, mas criar um embaraço para Jesus. Está vendo como a motivação é toda distorcida? A ética legal, a lei pela lei. A lei para que vira assim uma espécie de camisa de força, né? E não algo para edificar, para fazer crescer. E tem a ética sob a guia do Espírito. Em que consiste a ética sob a guia do Espírito? Trata-se de uma metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade é uma maneira com a qual eu mudo a minha maneira de olhar o mundo. Eu mudo a minha maneira de olhar para mim mesmo. Eu mudo a minha maneira de olhar para o outro, para os outros. Eu mudo a minha maneira, eu uso o meu modo de olhar para os acontecimentos. E eu mudo até o meu jeito de olhar para Deus. Metanoia é um negócio profundo, viu? É uma mudança de mentalidade. Mentalidade é um jeito de olhar. Quando eu estou falando um jeito de olhar, eu estou falando de um jeito de entender, de perceber, de captar. Né? E quando a gente pensa sobre alguma coisa, nós interpretamos esta coisa que nós vemos.
E essa mudança de mentalidade que Deus quer realizar. Isso é a conversão. Ah, é a mudança dos hábitos. Sim, mas se a cabeça não muda, esses hábitos não vão para frente por muito tempo, esses hábitos bons. Né? Tudo procede da cabeça. Tudo procede da maneira como você entende. Se você começa a entender as coisas de uma maneira errada, o seu olhar sobre as coisas permanece de uma maneira errada, aí a coisa se complica. Né? A coisa se complica, a gente não vai para frente desse jeito. A gente não vai progredir. Tem um texto aqui da carta aos Efésios, no capítulo 1, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Não tem coisa mais linda do que isso aqui. Paulo faz uma oração, faz um augúrio, né? Faz alguns votos, assim, dizendo para os Efésios que Deus, o Pai da Glória, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui nós estamos em Efésios capítulo 1, versículo 17. Deus vos deu um espírito de sabedoria e de revelação. O que é o espírito de sabedoria? A sabedoria da cruz. E o que é o espírito de revelação? Aquela abertura para aquilo que Deus quer me mostrar. Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, tem um personagem lá, um bruxo, chamado Balaão. Balaão, filho de Beor. Homem do olhar penetrante, homem que vê o que Deus lhe faz ver. É isso, é ver o que Deus lhe faz ver. Para isso é preciso o quê? O espírito de revelação. Porque esse espírito de revelação e essa sabedoria da cruz é que vai nos permitir de conhecer Deus. O que significa conhecer na Bíblia? Fazer uma experiência pessoal com Ele. Experiência de intimidade. Não é um conhecer que fica na esfera cognitiva, assim, só da cabeça, só da inteligência, só porque eu estudei sobre Deus, porque eu sou um teólogo, ou porque eu sou uma pessoa que já destranchei o catecismo da Igreja Católica todinho. Não, não é isso não. Esse conhecer aqui significa uma experiência de intimidade, de familiaridade, né? Aquela comunhão de corações. Aí Paulo continua no versículo 18, que ele ilumine os olhos do vosso coração. Os olhos do coração. Os olhos do coração. Né? Oftalmos ton cardia. Os olhos do coração. Os olhos do interior. Né? Uma vez dessa eu vi um ícone muito interessante em que tinha a Virgem Maria e o menino Jesus nos braços dela. E nesse ícone, o menino Jesus não tinha olhos. Aí eu perguntei, por que ele não tem olhos? Ele disse, porque ele não enxerga com esses olhos, ele enxerga com o coração. Né? Oftalmos ton cardia. É os olhos do coração. É os olhos da vida interior. Os olhos do espírito. Né? É um olhar mais profundo. É um olhar mais atento, é um olhar sobrenatural. E é esse olhar sobrenatural que faz com que nós nos tornemos homens espirituais. Homens, mulheres segundo o espírito. Antropos, pneumatikos, que Paulo, quando diz essa expressão grega, ele está dizendo o homem espiritual. É diferente do antropos psíquicos, ou seja, o homem que fica só com a sua razão, só com a sua inteligência, só com a sua maneira assim tão somente humana de enxergar as coisas. Uma maneira limitada. Portanto, essa mudança de mentalidade, essa metanoia, é que permitirá ao cristão de fazer opções segundo os padrões e atitudes próprias de um cristão. Portanto, eu deixo essa reflexão por aqui. Né? Da próxima vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não perca, toda quarta-feira a gente vai se encontrar aqui nesse momento de fruto do Espírito e obras da carne. Essa caminhada de reflexão que nós estamos fazendo. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira, se Deus quiser.